Bom dia. Sábado é fantástico vir para cá. Primeiro porque vai ver todos aqui, né, depois da semana de trabalho. Então, gás, eu acho que é o gás do evangelho, né? Ele traz essa coisa assim maravilhosa. Eu fico quase que inebriado quando me envolvo nessa energia do evangelho. Primeiro porque dá essa sensação em mim de olharmos aí mais agora 2000 e poucos aninhos de trajetória e como isso é tão forte, né? Porque às vezes vocês já notaram como nós nos desgastamos tanto para tentar eh, defender uma verdade, fazer valer uma verdade. E vamos entender que a verdade, ela defende-se por si só, ela se mantém por si só. É porque ela está ali, ela permeia tudo isso. Então temos aí mais de 2000 anos de história, lógico, requerendo a cada vez mais uma leitura e interpretação contextualizada, mas contudo presente de uma maneira magnífica junto a nós. Porque quando vamos olhar esse aspecto Aí, ele hoje vai fazer algo que eu tinha pedido para ele da outra vez. Aí, pronto. Quando vamos olhar esse aspecto do Evangelho que eu tinha citado até na conversa aqui anterior, de que, para mim, ele me parece o elemento do feminino. Eu vejo ele como esse feminino que acolhe, que coloca a gente nos braços. Ele não é um ditador de regras. Ele é como se lhe seduzisse àquilo que seria uma proposta de melhor enfrentamento, de melhor coalizão com o que você está vivendo. E então hoje me deram esse tema, bem-aventurados os aflitos, e lógico, uma das coisas que eu acho que faz com que a gente tenha uma aflição muito grande é a forma como nós lidamos com o tempo. Você dá uma apagadinha nessas duas aqui? Aí. Como nós lidamos com o tempo. Porque parece que a gente tem que fazer tudo para ontem. Tudo é para ontem. E aí a gente não consegue deliciar-se com aquilo que a gente está vivendo agora. E é um dos nossos elementos maiores de angústia por causa disso. Porque é como se a gente tivesse, eu vejo essa história da gente estar correndo, é como aquele time que está dentro do campeonato e ele já perdeu todas e ele está só cumprindo tabela. Então, tanto faz ganhar, não ganhar, ele não consegue entrar na energia da competição como elemento positivo, né? Então, e deixa de vivenciar aquilo. E é exatamente isso que a gente faz. Fica correndo. E agora inventaram uma história de metas, aonde eu acho interessante, é legal a gente se propor metas, como quando eu faço aqui algumas palestras, eu proponho que nós, se vamos então atuar conforme esse legado que nos deram de 2000 anos atrás, porque o Cristo já fala da reencarnação há 2000 anos, quando ele comenta com Nicodemos que precisarias nascer várias vezes para que pudesse entender o que ele estava dizendo, é que a gente saia desse automatismo. Então a meta propunha para você, além do ter a mulher, ter a casa, ter a profissão, faça para você uma proposta para o espírito, uma proposta de aspectos e valores que quando você disser tchau, certo? Você esteja carregando consigo conscientemente. Para quê? Para nós não ficarmos chorando, que é justamente isso. O tempo passou e eu não consegui. E se nós formos observar literalmente isso, o tempo passa para o corpo, não passa para o espírito. Não passa para o espírito. Então, é muito legal na ULI quando eu encontro umas senhoras, mais do que senhores, né? Mas já que o afluxo é maior de mulher. E já com aqueles cabelos todos grisalhos, né? E a gente começa a falar as coisas, e às vezes eu uso alguns referenciais, né, do que passou, porque nós temos uma visão tão interessante com o tempo, que é assim, a gente vive querendo acelerar tudo, porque tem uma premência para tudo. Agora, quando a gente está naquele momento que as coisas tocam, que aí você se sensibiliza, normalmente a gente diz que o passado era melhor. Então você vive idolatrando um passado que já foi, não vive o presente porque o olhar está lá no futuro e não consegue construir um futuro, porque não se constrói um futuro sem viver preeminentemente um presente de forma cada vez mais consciente. Então, quando a gente vai olhar isso,
Essa é uma das nossas aflições. O tempo, mas eu estou dizendo, é a necessidade de nós darmos tempo para nós mesmos. Porque as metas são importantes, são, quando eu descrevo, então, olha, crie, veja uma meta para o seu espírito. É importante, mas veja que a meta para o seu espírito, vamos transcrever de uma outra forma. A meta para você, espírito. Porque quando é a meta para o seu espírito, parece que eu estou vivendo num corpo e tenho um espírito. Eu sou espírito. Estou vivendo uma experiência agora no corpo físico. Sem mim, enquanto espírito, este corpo nada faz. O nível de interação dele é basal, igual ao dos animais como irracionais, a vida vegetativa, como às vezes nós descrevemos e chamamos. Então, veja que agora a meta não é algo, é você. E como isso muda? Como isso muda? Porque aí começa a aquietar as aflições, porque você está se conectando a valores que não se desgastam com o tempo. Há valores que não se dissolvem com a traça, com ferrugem, como já dizia o mestre. Vamos estar falando de valores do espírito. Então, quando eu vejo esse texto, Bem-aventurados os aflitos, eu acho assim muito interessante, porque nós fomos educados numa cultura. Lógico, eu vou fazer um adendo nisso, porque quando eu falo assim, às vezes, ontem eu estava na mediúnica, e aí foram feitas algumas falas, e aí um espírito irritado, ele dizia assim: absurdo, isso é só conversa da boca para fora, certo? Todo mundo aí tem seus, como é que ele dizia? Seus diabos, seus problemas. E aí toca ele a jogar história. E lógico, estamos agora buscando, né, recursos para nós conseguirmos construir o Hospital Esperança da Bahia. E aí uma das coisas que ele falava era contra isso. Ele falava como nos colocando como culpados, certo? Dentro de um outro contexto que não deu certo. Aí, tínhamos terminado a reunião, eu fiz assim: rapaz, deixa de ser espírito de porco. Se você, certo, está aí a apontar, você tem duas opções. Ou você ajuda a fazer correto, ou você deixa acontecer. Porque senão você vai ficar só nisso daí. Não vai você para lugar nenhum, nem nós para lugar nenhum. E as pessoas que precisam também não vão. Se teve problemas que não deu certo, teve muita coisa que deu certo. Mas é porque aquela corrida do tempo, a gente só acha que deu certo quando os resultados que advêm é aquele que nós esperávamos. E já está dito, a vida não está aí para lhe dar o que você quer, mas para lhe dar o que você precisa. E você tem o quê? Aquilo que lhe é devido pelo seu nível de despertar. As pessoas dizem assim: então, quando nasce sem um braço, manco, coxo, é porque então já não prestava a criatura? Aí me traz uma outra coisa, deixa eu ver se é o que ele vai mostrar aqui. É essa paz, olha. Veja só, quando o espírito está assim, ele se preocupa exatamente com o que deram a ele ou com o que fazer a partir do que deram a ele? Ele se preocupa em fazer, com o que fazer a partir do que deram a ele. É dar o melhor de mim. Veja como a meta aí muda. Mais uma vez é você. Dar o melhor de mim. Em prol de quê? Em prol da consolidação dos valores que vão comigo e ficam, porque eu sou espírito. Mas às vezes a gente não vê isso. Então nós nos discriminamos um com o outro, colocando o outro no lugar de menor, por isso ou por aquilo. E veja só, que pequenez. Porque eu conheço a Cecília, digamos que eu saio com ela, certo? E aí nós conversamos, batendo papo, aquela história toda. E aí eu faço logo o meu screen de quem é a Cecília, né? Mesquinha, ruinzinha, mata espizinha com a unha. Lógico que não é isso, só para brincar com ela. Mas eu faço esse olhar. Ou o contrário, a princesa encantada de minha vida, a cara metade da minha laranja. E aí, tanto de um lado como do outro, tá o quê? Tá errado. Por que é o erro? Porque tudo que eu enxergo no outro só é possível ser visto a partir da lente. Se eu tirar esse bicho aqui, eu não consigo ler, enxergar. Então, qual é a lente que eu uso? Então, essa é uma das coisas. Identificar qual é a lente que você usa para você perceber que
ver alguém durante, digamos, 10 anos, a mulher diz assim: vivi 10 anos com essa coisa, não sabia que ele era capaz disso. Quando ele apronta e vai embora, né? O aprontar já era desde o início, mas já está lá. Mas veja, a gente quer definir isso. Se um instante, 10 anos de vida não dá para definir alguém, uma encarnação dá para definir um espírito? Lógico que não. Ele vem ali, o que ele recebe, para que ele agora sim, nessa experiência, ele faça cada vez mais despertar verdadeiramente esses valores que há dentro dele. Porque esse é o convite da vida. A depender da ótica que você esteja usando, você enxergará o que é mais evidente: as sombras. Essas imagens negras dos cavalos aí andando. E justamente por isso que o Cristo diz que a porta é estreita e a porta do desvario ela é larga. É o primeiro olhar que vai, que arrebata o que está ali. E essa é a fonte das nossas aflições por vezes. Não identificar que a depender de como a gente use a lente, aquilo muda. Porque se você apurar e olhar melhor, talvez você veja o outro elemento, que é a zebra que está ali. Mas veja, é uma escolha o que você quer ver. Quanto mais você reconhece que tudo que você enxerga na vida e interage com a vida é resultado da lente que você usa, você busca calibrá-la para ver as outras dimensões, as outras possibilidades que estão ali presentes. Quando você faz isso, sua experiência se enriquece. Primeiro, porque você deixa de querer denegrir o outro por um ato que viu apenas a sombra e tenta observar tudo que há aí dentro. E quando isso que eu estou falando do outro, lógico que esse outro está do lado de fora. Então, como eu brinquei com minha amiga Cecília, eu chamando de princesa, eu chamando da bruxa do mar. Esses dois elementos estão dentro de mim mesmo. Porque quantos de nós... Eu faço um outro atendimento como médico, gratuito, lá em Cosmo de Farias. E eu vou para lá, de lá tenho que ir para Santo Isabel, que é o hospital que eu trabalho. E eu tenho um número X de atendimento, né? Porque eu tenho que sair, porque senão eu não consigo dar atendimento dos outros. E aí, na saída, lá tinha umas 3 pessoas, todo mundo querendo que eu atendesse. Eu fiz, olha, não dá para eu atender. Eu peguei, dei orientações básicas e disse, semana que vem a gente se vê. E aí uma senhora fez assim, mas eu já estou aqui desde as... Isso era mais 11, ela disse, eu estou aqui desde as 7. Eu digo, olha, mas já tinham lhe dito que eu não poderia ver mais pessoas porque eu iria terminar depois das 11 e eu precisava ir para outro lugar. Aí eu expliquei, mas no final ela ficou meio assim, mas vamos lá, entendeu a história como estava. Mas veja, depois que eu saí, parte de mim ficou no dilema. Você podia ter ficado mais meia hora e resolvido o problema, né? E eu comigo, então, parte de mim me achava um anjinho, certo? E parte de mim me achava capeta, né, que não fez aquilo que devia. As duas imagens desse quadro. E às vezes, a grande aflição de todos nós é lidar com essa dualidade nata de todo ser humano, principalmente quando usa o livre-arbítrio. Quer atendê-lo ou não, era o uso do meu livre-arbítrio. Então, quem precisa conciliar isso? Eu. Havia a possibilidade de não ser uma coisa ou não ser outra? Havia sim. Olha, só entra X. Depois de X, mande todo mundo embora. Aí é beleza, porque eu resolvo o problema fechando meus olhos para ele. Não vi, acabou. Não bateu na porta, acabou. Só que a vida não é assim. As aflições estão porque ela pede a você que você precise olhar. Por mais que você não queira, você pode passar um tempo se enganando, depois você vai olhar lá a sua trajetória. E essa trajetória que eu estou falando, então, quando eu trouxe a ideia, o meu atendimento na terça-feira pela manhã, na quinta de manhã, estava retratando isso. Porque alguns vão enxergar essa criatura que está aqui, ó, só como outro. Só como outro. Então é a mulher que me perturba, é o filho que me perturba, é o pai que me perturba, é a mãe que me perturba, é o meu colega de trabalho que me perturba, a causa das minhas aflições está no outro. Aí aparece uma criatura que vai dizer o seguinte, ó, tudo que você vê no outro está em si mesmo. Eu digo, peraí, rapaz, tudo que é desgraça que eu vejo do lado de lá tem que estar dentro de mim. Pô, isso aí é fácil, então, pô,
questão não é exatamente tudo que eu estou vendo lá está aqui dentro de mim, porque na realidade está. Fernando tem 2 orelhas, um ouvido. Epa, botei a orelha no lugar do ouvido? Então, uma orelha, um nariz e uma boca. Mas a orelha são 2. É a evolução de Fernando? Não. Nós evoluímos enquanto ser encarnado e todos nós temos esses elementos, salvo algumas distorções genéticas. Mas todos nós temos esses componentes. Então, o que está sendo dito é que essa dubiedade, essa dualidade do viver nos acompanha em toda a nossa trajetória. Então, nós temos esses elementos. Agora, o que é que eu preciso enxergar para eu olhar? Porque às vezes eu olho para a prostituta. E aí, a piriguete, né? A gente muda, não digo piriguete, pastor, mas piriguete por ter múltiplos parceiros na definição da ideia, né? E a ideia de prostituição como essa ideia de você... Porque prostituição você tem que receber, às vezes a piriguete não recebe, mas o pessoal diz que tem coroete também, né? Coroguete, né? Que é a coroa piriguete também, certo? Que agora é assim, né? A gente vai caindo nas coisas, a gente quer mudar. Aí fica tudo a mesma coisa, né? Mas vamos tirar tanto a piriguete como a coroguete da história de prostituição. Mas estou falando de prostituição mesmo, então. Porque, na realidade, esses contextos não são paralelos. Agora, a depender da lente que use. Agora, é interessante, porque às vezes quem ontem chamava as outras de coroguete, agora está uma coroguete todas. Então, que chamava a filha dos outros de piriguete, hoje está com a piriguete em casa. Mas eu não estou falando disso, vamos falar da nossa condição de prostituição. E veja, eu olho para aquela mulher e ali não vale nada, se vende por qualquer coisa, não tem autoestima. Eu só olho uma face da história. O que é que essa mulher está vivendo? Ela existe em mim? Pode. Existe em mim essa mulher que sabe lidar com a sensualidade, com a sedução, que sabe fazer do momento a 2 algo prazeroso, algo que tem um espaço de abertura. Isso é valoroso? É. Ah, mas só vale isso, meu filho. Ela me dá umas aulas e depois se pica. Mas não. Vamos ver como é que aquela pessoa está. Porque a brincadeira que eu comecei falando com piriguete, coroguete, é que a vida se estabelece a partir de trocas. Eu, às vezes, não estou ali para receber o dinheiro, cobrando a minha noitada, mas eu estou me prostituindo, porque eu estou ali numa relação de troca, onde eu estou ali para receber uma paga, que não é o dinheiro, mas é uma outra coisa que eu estou ali. E a cobrar do outro veementemente quando não me dá. Ah, não, mas são outros valores. Separa, o outro vira o cão, ou ela vira o cão. Não era um amor da vida? Não era tudo aquilo? Por que vira o cão do outro lado? É porque é difícil você encarar que em toda condição de relacionamento a 2, metade do fardo, da carga, é você. E quando você então não olha para saber o quê? Por exemplo, em que eu me prostituí? Quando eu, às vezes, em vez de denotar um tempo para estar com minha pequena, minha filha hoje está aqui, a Biananda, essa pérola, um presente de Deus para mim. Ela reclama porque eu fico pouco em casa, às vezes deveria ficar mais, né? Mas assim, no momento em que eu tiro a atenção dela para dedicar só às outras coisas, eu estou fazendo a mesma coisa. Mas Fernando, você não está se prostituindo? Estou porque eu estou me vendendo a outros valores, sem entender que o principal local onde eu tenho que plantar os valores que vão comigo enquanto espírito é dentro de casa. Então eu estou me vendendo à sedução do excesso do trabalho. Eu estou me vendendo à sedução de que a curtição e a festa é o que há de melhor. Eu estou me vendendo. Eu estou me vendendo na condição de que ter aquela mulher submissa e calada é o paraíso. Porque ela não reclama, então maravilha. Só não reclama porque eu não estou dentro dela. Porque é isso que eu brinco com as vozinhas, que dizem que nossos avós viviam casados mais tempo. E aí, quando eu digo mais tempo, porque elas tinham que ser submissas, elas balançam a cabeça. Aí hoje é muito mais verídico e verdadeiro o ficar do adolescente. Porque fica quem quer. Quem não quer, se manda.
E aí a proposta de transformar ficar em namorar é uma proposta de mudança do nível de responsabilidade. E nós hoje, eu tenho 48, nós ainda, na nossa faixa etária, não entendemos isso. Então, às vezes, a gente continua casado, sem assumir a responsabilidade do que é estar casado. Do que é isso. E veja só, que vai ter uma hora que aquela pergunta entre a zebra e a sombra vai bater. Porque na hora que a doença bate e arrebata, como às vezes eu vejo alguns comigo no leito do meu dia a dia de trabalho, a família abandonou. Porque o que ele fez, e ele entende que ele fez, e sofre essa dor. E o pior é porque às vezes, quando ele está ali, aquele filho que ele tratou como um carrasco, eu gostei daquela novela do Félix agora, né, que termina. Veja, o que cativou aquela novela, aquele negócio, não era ele ser ou não ser homossexual. É a relação de respeito entre pai e filho, aonde ele, enquanto filho, entende, mesmo que não aceite a postura do pai, mas ele, enquanto filho, se propõe a assumir este lugar, e que ele, no final daquela linda cena, o sol lá atrás, ele pega a mão do filho e diz: eu te amo. Para os homofóbicos, apague então que ele não era homossexual. Quantos aqui gostariam de estar no final daquele? Que seu pai lhe pegasse nas mãos e lhe dissesse: eu te amo. Não aquele eu te amo de clichê, porque aquilo ali não foi um clichê, certo? É aquele eu te amo. Ou seja, eu reconheço os valores que existem em você, eu reconheço os valores que existem em você, que brilham, inclusive com todos os aspectos que eu não concordo em você. Quantos de nós queríamos chegar àquilo, mas aí a gente fica preso à discussão se era bicho ou se não era bicho. Porque morre, o corpo vai embora. O que vai ficar é esse valor. Enxergue o outro enquanto ser e pergunte se você está construindo para si aquela mesma coisa. Porque veja, esse impulso de ver no outro aquilo que não presta, de não conseguir aprender com a experiência do outro, ele é destruidor. Eu, enquanto médico, eu sou nefrologista, trabalho em hemodiálise, né? Quando o pessoal fala em hemodiálise, olha para aquela máquina filtrando sangue, tem que ficar 3 vezes por semana sentado ali na máquina, e o risco de morrer de uma hora para outra, porque pode estourar uma coisa, isso no passado era até maior, hoje não, hoje a diálise é algo muito, por mais que seja estarrecedor, mas muito tranquilo, pacientes vivos aí há 20 anos fazendo hemodiálise e tocando a família e vivendo a vida, enquanto outros já foram embora. E aí eu tratava um paciente que ele era policial, e ele mandava o pessoal para o outro lado, quando não era de acordo. Então, ele tinha ficado doente e estava fazendo diálise. E não queria voltar para uma outra cidade, queria ficar onde estava. E aí, foi feito os papéis, não porque fosse uma graça para ele, não, era direito dele, tinha que ficar ali onde era mais fácil para ele. E aí, ele ficou agradecido, né? E um dos dias ele sentou na minha mesa, e aí, ele olhou para mim e fez assim: doutor, o senhor sabia que do lado de cá a gente também aprende? A gente olha para o matador, vai aprender o que com ele? É a gente não ter a visão do espírito humano. Porque o que ele estava dizendo? Do lado de cá a gente também aprende. Não era só aquele momento, não, dele que era, policial, dele que estava doente em diálise. Não, ele dizendo também que se ele perseguia, tinha quem perseguisse ele. Se viviam com medo dele, ele também vivia com medo de alguém. Porque somos semelhantes. E às vezes a gente só vê no outro a outra imagem. E em virtude desse elemento que nos faz olhar o outro com desamor, se é que a gente pode colocar como desamor, né? A gente precisa perceber que às vezes a gente faz isso com a gente. Eu acho legal, eu adoro quando eu vou falar as velhinhas, mas não é só velhinhas não. Mas chega aquela velhinha toda acabada lá com a diálise, né? Não, velhinha não, senhora, porque velhinha teria mais lá para frente, digamos seus 60 anos, né? E aí toda acabada por causa da diálise. E aí a gente começa a conversar, porque o que é que eu digo a ela? Eu digo o seguinte: olha, a evolução que houve na vida
não é para dar mais anos à vida, é para dar mais vida aos anos. E sabe o que é que eu acho fantástico? Quando aquela senhora me chega, depois que passa aquela fase de descompensação, toda pintada, de batom nos lábios, aquela roupa bonita, ela tem o prazer de se vestir bem para ir para a hemodiálise. De lá ela vai para outros lugares, mas ela se veste, ela se arruma. Chega de manhã, quando ela está ainda internada na cama, não é aquela com os cabelos para cima, não. Ela arruma o cabelo, você vê que tem um autocuidado, o valor da autoestima. E isso, para mim, é que assim, algo maravilhoso. Porque ela, com certeza, não está olhando para ela e fazendo aquilo que a gente faz por várias vezes. Chega na frente do espelho, se arrumar para quê? Se cuidar para quê? Nessa idade, quem vai me querer? Não tem que ninguém lhe querer. Você que precisa se querer. E quando a gente começa a olhar desse jeito, a vida vai ganhando uma outra tonalidade. Sofrimento se apaga, surgindo um elemento chamado sacrifício. Porque o sacrifício é um elemento que faz parte da vida de todos nós. Quando nós fazemos escolha, nós temos que sacrificar uma coisa em contraponto da outra. E aí é que a gente vai encontrar o significado daquela coisa fantástica do Gerson. Quero levar vantagem em tudo. É possível? Só para uma criança. Só para uma criança. Mas veja que tem muita gente ainda achando que isso é possível. Que isso é possível. E aí veja, quando as coisas não caminham conosco, olha o que é que a gente faz. Eu vou ler porque está meio coisa. Esse poema de Clarice Lispector. Não te amo mais. Estarei mentindo dizendo que ainda te quero como sempre quis. Tenho certeza que nada foi em vão. Sinto dentro de mim que você não significa nada. Não poderia dizer jamais que alimento um grande amor por você. Sinto cada vez mais que já te esqueci e jamais usarei a frase eu te amo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade, é tarde demais. Nós, às vezes, dizemos isso pra gente. E aí é legal ver uma senhorinha que está na outra, cabelinho todo branquinho, certo? O marido dela tem uma certa deficiência, né, ainda. Deficiência não, né? Dificuldade pelo próprio envelhecimento. E ela diz assim, mas eu estou estudando. Ela não disse para ela que era tarde demais. Então, bem-aventurados os aflitos, é isso. Em que nível você está? Nesse nível terminal desse poema, dizendo para você mesmo que é tarde demais? Mas é tarde demais, Fernando. Os silicones já não dá para botar mais porque as pelancas deixam cair, certo? O negócio tem que fazer injeção de prostaglandina, botar bombinha para funcionar. Veja, aonde a aflição está na lente, justamente que eu uso. Porque não há coisa mais linda do que ver duas senhoras, um senhor e uma senhora, que segurem uma mão do outro. E aí, quando segura, a outra chegou a revirar os olhos. Ô meu bem, fica aqui mais perto. E na hora que olha ela assim, o que foi isso? Ela diz um momento de êxtase. É porque a êxtase não é mais pelaquilo que o corpo do outro pode lhe dar, ou que seu corpo pode oferecer, mas a êxtase é pelo prazer de ali se sentir verdadeiramente com o companheiro. Aquele que pega na minha mão pelo que eu sou, e não pelaquilo que o meu corpo é. E ele chega para cá, minha velhinha, e esse chega para cá é carinho. Aí veja que o envelhecer não ficou feio. Veja que as rugas que caíram não ficou feio. Veja que tudo que se modificou não transformou a experiência do viver em algo negativo, mas em algo que todos nós queríamos chegar no final assim. Apertar a mão de quem está do lado da gente e dizer igual ao que o Félix e o pai disseram um para o outro, eu te amo. E o outro dizer também, eu te amo. Mas veja, como nós não ainda aprendemos a fazer isso,
essa criatura divina que está dentro de todos nós, equilibrada, harmonizada, direitinho, como não consegue olhar os eventos da vida como propostas de autossuperação, certo? Porque assim, tive o filho aleijado. Mas que diabos eu fiz na outra vida para ter que carregar esse mulambo das minhas costas? Na vez passada eu citei 2 pessoas que se formaram e saíram na mídia, um em psicologia e um em jornalismo, todos 2 tetraplégicos. É porque esse pai, em vez de ver ali um mulambo, um peso, ou um fardo pesado, ele entendeu o que está ali no capítulo: dar-se o frio conforme o cobertor. Mas se a lente que eu estou usando, ela só consegue enxergar a satisfação do meu umbigo, e a satisfação do meu umbigo está centrada em tudo que vem para mim, e eu julgo como algo bom, apenas nessa etapa de vida, eu não consigo enxergar uma coisa: a vida lhe convida a um papel, o papel que você queria que o outro fizesse com você, porque você é um aleijado. Quanta coisa você tenta fazer e não consegue. Quanta mudança você diz que vai fazer e termina na segunda-feira. Igual aquela da dieta. Começa e termina. É um aleijado. Mas, Fernando, você disse que a gente tinha que olhar como luz. Você está chamando a criatura de aleijado? É, porque você está chamando o outro de aleijado, o aleijado também. É a gente aprender a lidar com a limitação que a vida nos trouxe com amor. Porque é possível? É possível a gente lidar com amor, porque senão a gente vai ver tudo que a vida nos dá como se fosse um ataque contra nós. Vamos ver a nossa experiência de vida como essas mãos que estão aí. Mãos nos sagrados. Não é de obsessor, não é de outro espírito, não. Entenda essas mãos como a falta de amor próprio. Entenda essa mão, essa mão como a desesperança, a depressão. E veja essa mão como a baixa autoestima. E consiga entender que a nossa proposta é uma outra proposta. Para que aquilo seja algo bem-aventurado, aquela aflição, é preciso que depois a gente esteja assim, né? Mas já deu para ver que aí não é um, já deu para ver que aí são 2. É que eu queria pintar ela de preto e não deu, para juntar o preto e o branco. Não se consegue equilíbrio sem conseguir conciliar as nossas partes. Nós somos seres essencialmente contraditórios. Nós somos seres essencialmente conflituosos, porque o que nos distingue do animal é uma coisa simples: o livre-arbítrio. É esse o elemento das nossas maiores aflições. Porque, meu irmão, se você quis fazer um bolo sem conhecer a receita, sem saber nada, e juntou tudo, e não prestou, no final você joga fora. Mas na vida, o bolo que você fez, você vai comer. Não tem como jogar fora. Que aí alguém me pergunta: a gente pode fazer atendimento mediúnico em casa? Pode. Se você tem habilidade para isso, sabe o que está trazendo para casa, pode. Agora, não reclame depois do que você perceber ocorrendo, porque transformou sua casa em um pronto-socorro. E você só tem você ali, ou você e sua mulher, e não todo um trabalho conjunto, como existe dentro de uma casa espírita. Pode, depende de como você se coloque. Mas não posso atender ninguém. Às vezes você vai atender alguém, um caso excepcional que estava ali, mas ou é uma coisa, ou é outra. Então, esse convite para que a gente possa viver desse jeito, é o convite do bem-aventurado dos aflitos. É nós conseguirmos ver nas nossas dificuldades, que estão aí presentes, não algo para nos destruir, mas sim algo para propiciar essa maior harmonização. Porque você não vai, eu não vou, ninguém vai conseguir apagar o negativo. Porque não se apaga o negativo. Nada é negativo na vida. Tudo que a vida nos dá, na realidade, é positivo. Porque é a ferramenta, você faz com ela o que você quiser. Com a faca você tira a vida de alguém. Ou como um bisturi você dá a vida para alguém. Esse é o convite que a vida nos chama, aonde essa luz que a gente tanto procura, a gente pode encontrar no Evangelho.
Abraça esse livro com carinho. Deixe que ele fale a sua alma. Deixe que ele permita que ele lhe facilite enxergar no outro um irmão. Veja que ele lhe facilite buscar compreender o outro. Porque, como diz, no final você vai e vai dizer: eu fui, mas eu fui mais forte do que todos os elementos negativos que ainda haviam. Não porque eu os eliminei, mas eu aprimorei a lente de minha vida. E aí então essa luz se torna verdade. E se tornando verdade, lógico que todos estamos à procura desse acalento do Cristo, de nos colocar nos braços. É uma busca de todos nós. Mas veja, peraí, você vai ficar assim até quando? Bem-aventurados os aflitos não quer dizer viva na aflição, não. Use da aflição como elemento de aprendizado. Então você que chamava o filho do outro de bicha, na hora que agora for seu filho, certo? Você agora vai ter aprendido que não é bicha. Ele é homossexual. É alguém que tem uma orientação, que é a melhor palavra que se usa hoje, mas não é adequada, mas ele tem uma orientação sexual diferente que você tem que respeitar. Porque aquele que é o filho do outro também é seu filho. E aí então você começa a aprender que não existe esse Jesus da cruz, esse Jesus do folhetinho que a gente bota dentro do bolso, bota dentro da carteira. O Jesus que a gente põe no Evangelho segundo o Espiritismo, bota embaixo do sovaco, para passar por osmose. Não, só existe o Jesus que se constitui na vida, quando você assume aquele lugar. Aquele que disse a Pedro: venha homem de pouca fé, que você consegue. Diga você a quem caminha contigo, e diga você a uma pessoa particular, aquela que você vê de manhã cedo no espelho do banheiro. Olhe para ela e seja você esse Cristo a estender a mão para ela. E aí então você possa tirar a venda dos olhos, porque Evangelho é libertação, Evangelho é despertar da alma, e assim você vai entender tudo aquilo que ele diz. Leia lá com cuidado esse capítulo inteiro, que é o bem e o mal sofrer. É você entender que cada pedacinho desse não é para lhe machucar, é para revelar a obra de arte que é você, e que ainda está incrustada de várias coisas que precisam se aprimorar. E aí então você entende que a luz da vida que a gente procura, a luz da vida que a gente quer, que aí a gente às vezes vai ver nisso lindo, né, como aquela hora da energia do passe, ela se torna verdadeira quando você traz ela para dentro de você. E não é só dando passe ali, não. Você dá o passe quando às vezes você dá o pão. Você dá o passe quando às vezes você dá o pão, alguém jogou fora. E você, em vez de dizer miserável, não dou mais, você diz: que Deus lhe ilumine, meu irmão. E aí então nós vamos lembrar de todo aquele poema dito de novo. E se você de fato se colocou nessa proposta de fazer para você uma proposta de vida que não seja apenas da vida física, você vai conseguir perceber coisas interessantes. Porque esse é o discurso da vida. Mas sabe o que foi que eu falei no evangelho passado? Primeiro ele diz assim, que quem tem, os ricos sofrerão, certo? Então, os aflitos ganharão o paraíso. Só que depois que você então saiu da aflição, você está no lugar dos ricos de novo. Porque você mudou. E aí mais uma vez vai acontecer o quê? A mesma coisa. A vida, ela é uma espiral. Você passa pelaquela experiência em vários níveis diferentes, até que você vai integrar o verdadeiro elemento daquela experiência. Quando isso acontece, você vai poder fazer uma coisa fantástica. É fazer isso. É tarde demais. Sinto. Mas tenho que dizer a verdade. Opa, eu te amo. E jamais usarei a frase, já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimento um grande amor por ti. Não poderia dizer jamais que você não significa nada. Sinto dentro de mim. Nada foi em vão. Tenho certeza que ainda te quero como sempre quis. Estarei mentindo dizendo que não te amo mais. Então, você faz agora o caminho inverso. Porque a luz do Evangelho é isso que ela busca. Despertar o olhar do Cristo, que dizia: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Mas ele não falava para o Pai, falava para a gente.
perdoem-se, vocês não sabem o que fazem. Por isso, o nosso amigo Kardec dizia: amai-vos e instruí-vos. A busca, então, de nós podermos fazer despertar essa luz verdadeiramente em nós. E aí, todas as aflições ganham um sentido de despertar esse ser iluminado. E aí você perceber que você é um espírito. Ali, tá vendo ali, como se fosse aquela imagenzinha? Imagine você, de carne e osso. É porque a gente só acha que espírito é quando está sem. Atue para com o outro como esse espírito, e não como esse corpo temporário, passageiro, e que aí só sabe olhar para o aqui e para o agora. E aí então, você possa perceber que você não tem um espírito. Você é um espírito, vivendo uma trajetória no corpo físico. E aí a forma de lidar com a doença, com o problema, com todas essas coisas, se transforma e muda. Porque cada vez que você pede, a vida lhe dá. Sempre. Essa ela lhe dá. Mas se lembra daquela história das zebras e das sombras? Tudo que cair na sua mão vai ter duas faces. Qual é a experiência do Espírito? Reconheça-as. E conscientemente trabalhe conciliando-as. Porque aquele que via na agressividade só um elemento de destruição e destruiu a agressividade dentro de si mesmo, não tem energia para brigar e lutar pelo aquilo que precisa. Porque a agressividade é a ferramenta, a forma como utilizá-la é o que sua consciência de espírito adquiriu até agora. E aí então, o que a gente espera é que nós saibamos lidar com as dualidades internas, porque seremos sempre seres contraditórios, seres conflituosos, entendendo o conflito em mais de uma forma de ver, agora tendendo a uma coesão, a um equilíbrio, a uma harmonia. E aí então a gente entenda que ser espírito, quando parte-se para o outro lado, a gente continua ajudando. Os espíritos continuam nos ajudando, porque, como eu disse, a orelha, o ouvido, que é o nariz, certo? Tudo isso é uma evolução conjunta de todos nós. Então, nos auxiliam. Não veja apenas no espiritual a perseguição, a obsessão. Não. Muitos que nos amam estão junto de nós. Não para servir de bengala, por isso você não vai enxergar, mas é para lhe estimular, em prol de continuar buscando fazer o bem. E essa escalada que nós fazemos enquanto espírito não é só fora do corpo, ela é aí. Porque tudo que fazemos é espiritual. Porque quem faz não é o corpo que eu estou, mas o espírito que o anima. E aí então nós possamos entender que esse é o significado da vida, o aprendizado para o espírito, que sou eu, que é você, que somos todos nós. E aí então, adquirindo esse patamar de maturidade, bem-aventurados todos nós, aflitos.